Peço ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos fale nesta noite. Bondoso Deus eterno e querido Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo, eterno e majestoso nome. Nesse momento, ó Deus, quando temos que estar explicitando a Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor nos traga iluminação para que tudo aquilo que possa sair da nossa boca e encontrar, Senhor Deus, o coração ansioso, desejoso, assim, ó Deus Todo-Poderoso, possa o Espírito de Deus exercitar e fazer aquilo que apraz. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém? Amados, hoje é um dia muito especial, principalmente para aqueles que têm o privilégio de conviver pessoalmente com suas mães. Eu já não tenho mais esse privilégio, já vai fazer 12 anos. Aliás, já fazem 12 anos. Eu sei muito bem qual é o significado de uma mãe e também a falta que ela nos faz. Mas eu quero nesse momento parabenizar todas as mamães, dizer da importância que vocês são para cada família, para a sua família e também para os seus filhos. Eu tive a oportunidade de ver esses dias lá no colégio o quanto as crianças expressam amor por suas mães. Quando eu vi aquelas crianças estenderem os seus braços assim e dizer: mamãe, eu te amo. Quantas lágrimas ali desciam dos olhos daquelas mães, que se a gente pudesse, inclusive, até colocar um copo, certamente daria muitos copos de lágrimas. Porque mãe é mãe, não é verdade? Mãe é mãe. Então, filhos que estão aqui, valorizem as suas mães. Porque quando ela falta, você vai experimentar algo que você nem pode imaginar. Uma mãe, certo, que a Bíblia traz e que traz muito destaque, essa mãe chama-se Ana. A história de Ana nós sabemos através do livro do profeta Samuel, no seu capítulo 1. E no capítulo de número 2, nós vemos a história de uma mulher que era completamente estéril, que tinha o desejo muito, como toda mulher tem, de ter filhos, ser mãe, escutar a voz, certamente, do bebê, quando ele começa a dizer mamã, mamã. Ana, ela, todos os meses, quando vinha a sua menstruação, certamente ela sentia uma profunda decepção e angústia. Era um coração angustiado. E o pior de tudo é que, naquela ocasião, era permitido em Israel que o marido pudesse ter 2 mulheres ou mais. E tinha Elcana, que era o marido de Ana, também era marido de Penina. Só que Penina não podia, só olhava para o Elcana e já saía grávida. Não precisava nem ter relações sexuais. A mulher era fértil demais. E isso trazia muita angústia ao coração de Ana. Mas todos os anos, essa família
saía da sua terra e ia então para os momentos de adoração em Jerusalém. Ali aliás, mais precisamente em Siló, onde ali iam prestar culto ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Ana levava aquele magote de menino, aliás, Penina levava aquele magote de menino, e a Ana não levava absolutamente nada. Isso enchia o coração de Ana de uma profunda tristeza, ao ponto até de que o marido dela chega ao ponto de se autoelogiar e dizer que Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Teu coração, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Cabra convencido, né? Hein? Ô sujeito convencido. Mas o que queria Ana era ter um filho. E aqui então nós vamos ver essa história que até retrata o padrão divino de uma mãe, que expressou das suas atitudes as qualidades de uma mulher virtuosa. Ana era uma mulher virtuosa. Por que virtuosa? Porque ela tinha várias virtudes, que muitas das vezes falta às mulheres de hoje. Eu não estou falando aqui, eu sei que aqui todas são virtuosas, mas se você vê as loucas desgarradas pelo mundo que tem por aí, você não vê tudo certo, desajuizadas, não tem virtude nenhuma, não é verdade? Mas Ana era uma mulher virtuosa, cheia de virtudes. E tem algumas virtudes que nós vamos estar aqui mostrando dentro da palavra que fazia parte da personalidade de Ana. Ana, desde o surgimento de sua esterilidade até o cumprimento das respostas de Deus, ela portou-se como uma mulher virtuosa, vindo a se tornar em um padrão divino de mãe. Aí por quê? É do que nós vamos estar tratando a partir de agora. Primeiramente, eu quero dizer que em Provérbios, o autor de Provérbios, que foi Salomão, ele disse que mulher virtuosa, quem a achará? Salomão disse isso aí. Eu já respondi para Salomão, eu já encontrei a mulher virtuosa faz 20, 50 e tantos anos. Salomão ficou perguntando, mulher virtuosa que achará? O seu valor excede o de finas joias. Então, por que Ana era essa mulher virtuosa? Nós podemos ver, queria que você ficasse atento aí, em 1 Samuel, certo? Capítulo 1, e ficasse atenta. Primeiramente, porque ela soube a quem confiar e direcionar a sua fé. A idolatria, meus amados irmãos, é uma definição do pastor. É uma fé mal direcionada. Todos nós recebemos no nosso nascimento, da nossa concepção, recebemos de Deus a fé. E a fé, ela tem um objetivo. A fé é esse canal de comunicação do homem ou da mulher com Deus. É para isso que Deus entregou, colocou em você fé. Então, o que é a idolatria? Ao invés de eu estar exercitando a minha fé direcionada ao Eterno, ao Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, eu desvio a fé para algo que pode ser um ídolo,
pode ser o dinheiro, pode ser a fama. Então, a fé está mal direcionada. E isso, então, provoca aquilo que nós podemos dizer que é a idolatria. Mas a fé desta mulher, Ana, era uma fé que era completamente direcionada a Deus. Ela soube a quem confiar e direcionar a sua fé. Ela tinha um problema? Sim. Qual era o problema? Era estéril. Ela tinha vontade de ter filhos? Sim, mas não podia, porque era estéril. Mas ela não perdeu em um só momento o exercitar da sua fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. O salmista, no Salmo de número 37, verso de número 4 e 5, coloque aí. Depois a gente volta lá para Samuel. Salmos de número 37, 4 e 5. Salmos 37, 4 e 5. 37, 4 e 5. Olha o que é que diz o salmista. Para você que certamente está aqui, que está necessitado de que a sua fé seja nesta noite sacudida de uma forma tal que traga resultados. O salmista diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, entrega-te, confia ao Senhor. Tudo que você estiver passando, seja o problema que seja, é esterilidade, confia ao Senhor, deleita-te, volta lá, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Passa agora para o versículo seguinte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em Provérbios nós encontramos no provérbio número 16, verso 3, que diz assim: confia ao Senhor os teus planos, os teus propósitos, as tuas necessidades, os teus problemas, e Ele resolverá. Porque Deus ele tem essa característica, meus irmãos, da sua pessoa, de ouvir e atender. Salmo de número 65 diz assim: ó tu que ouve as orações, para ti correrão todos os povos. Saiba que o Senhor, Ele ouve as orações e Ele responde às orações que são feitas. Ana, volta para lá. Ela todos os anos ia com seu marido prestar culto ao Senhor. E ali oferecer, inclusive, sacrifícios. E expressar toda a gratidão de tudo aquilo que o Senhor tinha feito durante todo o decorrer de um ano. Era o costume da família de Elcana ir até Siló para ali prestar culto ao Senhor. E nesta ocasião, do versículo de número 9 em diante, 9. Aí diz assim: então Ana se levantou. Depois de quê? Depois de ter inclusive sido humilhada pela Penina. Porque ela tinha filhos e outra não tinha. Depois dela ouvir aquela declaração do marido: Ana, eu sou muito mais importante do que 10 filhos. Por que você está triste? Por que você chora? Aí então diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Vai mais à frente. Ela, pois, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava se derramando diante daquele que responde às orações, daquele que dá solução para qualquer problema. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando aqui. E essa palavra não é só para as mulheres, é também para os homens. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. E Ana, ao exercitar a sua fé, ela chegou diante do Senhor com amargura na alma. Ela estava profundamente angustiada. Perguntava certamente, por que é que eu, sendo uma mulher, o meu aparelho reprodutor não responde? Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Coloca mais à frente um pouquinho. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigna... Presta atenção à oração. Ela está fazendo a oração diretamente ao Deus Todo-Poderoso. O sacerdote estava lá sentado. Ela estava no templo, orando. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. O que é que ela mais queria? O que é que ela mais queria? Presta atenção, isso é muito importante. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vai mais à frente aí. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, olha que perseverar. Muitas das vezes, amados irmãos, nós perdemos as nossas bênçãos por falta daquilo que se chama perseverança. Ana era uma mulher virtuosa, porque além dela exercitar sua fé, ela era uma mulher perseverante. Ela não perdeu a esperança. Está difícil. Sim, está difícil. Mas eu não perco a minha esperança. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. E sucedeu que, perseverando ela em orar o Senhor, perante o Senhor, ali fez atenção à sua boca, porque ela apenas balbuciava ali. Agora preste atenção à atitude do sacerdote ali. Vai lá mais à frente. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali teve por embriagada. Vai mais à frente aí. E disse-lhe ali: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, com todo respeito ao sacerdote. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Meu amado, minha amada, derrama a tua alma nesta noite perante o Senhor. O Senhor está esperando que tu derrame toda a tua alma diante dEle. Confia ao Senhor os teus planos. Confessa ao Senhor as suas necessidades. Porque nesta noite é noite de milagres aqui dentro dessa casa. Aleluia. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Continua. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai
te em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Observe bem, meus amados irmãos. Eu disse logo no início que Ana era uma mulher segundo o padrão divino de mãe, porque ela sabia fazer as coisas conforme a palavra de Deus expressa. Ela soube a quem confiar e direcionar a sua fé. O Senhor, nesta noite, está dizendo: a quem é que você tem confiado e direcionado a sua fé? Baixe a sua cabeça agora, coloque a mão no seu coração, e eu vou fazer aquilo que eu costumo sempre fazer. Eu vou dizer meu nome e você vai dizer o seu. E vai fazer uma pergunta para você mesmo. Eu vou dizer, Bosco, você diz o seu nome. Eu digo, Bosco, a quem ou em que você tem confiado e direcionado a sua fé? Está confiando em outras coisas? Está confiando no dinheiro? Está confiando na sorte? Está confiando nos poderes deste mundo? Faz como Ana, confia ao Senhor, confessa ao Senhor, chega diante dele até com amargura de alma, mas se abre totalmente e coloca tudo diante do Senhor, porque Ele está pronto para te escutar, para escutar a tua voz e dizer, filho, filha, te achega aqui, pega da minha mão, toma a minha mão, porque na minha mão tu estás seguro. Há muito tempo eu estou olhando para a tua necessidade, estou orando para o teu problema, estou orando para a tua angústia, eu estou orando por aquilo que tu muito tem dito, não tem jeito. Nesta noite o Senhor está dizendo, tem jeito. Canta lá, canta lá. Se Ana soube a quem confiar e direcionar a sua fé, ela também soube esperar pela resposta do seu exercício de fé. Ela confiou, mas não só confiou, mas também esperou pelo seu exercício de fé. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar um cântico que se cantou muito aqui na igreja. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus, autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por quê, meu amado irmão? A alegria é um dos ingredientes do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria. E a alegria do Senhor nos proporciona força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ana soube esperar pela resposta do seu exercício de fé. Verso de número 18, Baiana. 1 Samuel, verso de número 18. Aí está 1 Samuel 18. É 1 Samuel, tá. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Ela estava falando ainda com
ali. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe por quê, meus amados irmãos? Que quando nós saímos da presença de Deus, você pode entrar na presença de Deus atribulado, angustiado, amargurado, cheio de problemas. Mas quando você sai da presença de Deus, depois de colocar tudo diante dele, o seu semblante jamais não pode mais ser triste. O seu semblante é um semblante de alegria. Eu já contei aqui, tive uma oportunidade que amanheci o dia com muita angústia no meu coração. Era muita angústia, toda uma tristeza. Algo assim que dizia assim, de que vale essa tua vida? Tanto esforço que tu fizeste, para quê? Era uma angústia tremenda. E eu fui então, me ajoelhei, isso era 5 horas da manhã, me ajoelhei diante do Senhor e disse: Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra também nos diz em Salmo 91, estarei contigo na angústia, livrar-o-ei, o glorificarei e te colocarei no alto e sublime retiro. Eu disse, Senhor, é a tua palavra que diz isso aqui. Por isso, nesse momento, eu suplico, eu até disse, fui atrevido, eu reivindico o cumprimento da tua palavra nesse momento. Meus amados, quando eu saí dali, o meu semblante já não era mais de tristeza, o meu semblante era de alegria, de olhar assim para o espelho e dizer: oh, homem bonito! Eu tenho a força, mas não era a força minha, é a força dele. Hoje será um dia de bênção da minha vida. As cadeias vão sair. As porteiras vão ser arrebentadas. O diabo não prevalece contra o servo do Senhor. Colocou o verso 18 lá? Vai lá. Agora 19, vai lá. O 19. E levantaram-se de madrugada, preste atenção aqui, adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu a Ana, ou seja, manteve relações sexuais com Ana, a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, ai, eita, glória a Deus, aleluia, hein? E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Deus ouve. Samuel significa Deus ouve. Ana disse, dizendo: eu pedi ao Senhor, e colocou o nome do menino Samuel, em homenagem à palavra que diz assim: Deus ouve. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, Deus ouve. Amém? Há uns anos atrás, já está com bastante tempo, porque eu já estou com 53 anos de fé em Cristo Jesus. Há muitos anos, faz muitos anos mesmo. Mas eu me lembrei dessa história. Essa história tem por nome que tem um tema que significa: a fé não falha.
Olhe para o seu irmão e diga assim: a fé não falha. Era a história de um certo local onde existia lá uma igreja, e há muito tempo nesta localidade não chovia. Diferente de Porto Alegre, né? Não chovia, tudo seco. Faltava água. E vocês podem imaginar uma casa, uma localidade que falta água. Então a igreja, os crentes daquela igreja, combinaram voltar à noite, numa segunda-feira, para orar pedindo a Deus que mandasse chuva. Como nós temos orado aqui. Senhor, cessa as chuvas no estado do Rio Grande do Sul. A oração era essa, que o Senhor mandasse chuva, porque os animais estavam morrendo. As pessoas necessitadas de água potável para o seu consumo. A oração ficou marcada para uma segunda-feira. E a igreja lotou certo de crentes para clamar ao Senhor por chuva. De repente veio uma menina de 8 anos de idade, com um guarda-chuva, com a capa para se proteger da chuva, com as botas. Quando ela entra na igreja, as pessoas começaram a olhar para ela e muitos começaram a rir. Dizendo: essa menina está louca. Meus amados, quando eles terminaram a oração, a chuva bateu lá fora. E só quem estava preparada para voltar para sua casa era a menina com o seu guarda-chuva, com a sua capa e com as suas botas. Isso é que significa, amados irmãos, exercitar a fé. Pediu ao Todo-Poderoso, recebeu a bênção. Recebeu a resposta. Foi o que Ana fez. Ela pediu ao Senhor a bênção e o Senhor lhe deu a resposta. O apóstolo Tiago, na sua carta, Tiago 1:9. Veja o que ele diz aqui. 1:9. Acho que está errado aqui. Sobe um pouquinho aí. É aquela parte que diz... sobe mais um pouquinho. Vai mais à frente um pouquinho. Volta um pouquinho. 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Vai à frente agora. Peça, porém, com fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para o outro lado. Quando você pedir ao Senhor, peça com fé. Porque o Senhor é especialista em fé. Eu faço uma pergunta para você agora. Ana recebeu, porque confiou no Senhor. Você tem sabido esperar pela resposta do seu exercício de fé? Quantos aqui estão esperando a resposta de Deus? Levante a mão. Fique com a mão levantada. Fique com a mão levantada. Você tem sabido esperar pela resposta do seu exercício de fé? Se não, incline a sua cabeça agora ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor,
Pode colocar, não olhe para mim não. Olhe certo para dentro de você. Fale agora com o Senhor e diga: Senhor, eu estou esperando pela tua resposta ao meu pedido de fé que tenho colocado diante de Deus. Eu sei, Paizinho, que o Senhor olha para o coração cheio de fé, e não deixa sem resposta aquele que exercita a fé, porque a fé agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos imaginar agora Ana, ok? Lá com a barriguinha dela, né? 9 meses, vem aquilo que ela mais pedia. O que ela mais pedia? Um filho. O que ela prometeu? Que oferecia o filho pelo resto da vida ao Senhor. Por que Ana era esta mulher que tinha o padrão divino de mãe e era uma mulher virtuosa? Primeiro, ela soube a quem confiar e direcionar a sua fé. Segundo, soube esperar pela resposta do seu exercício de fé. Terceiro, ela foi decidida em cumprir o voto que fez. Ela foi decidida em cumprir o voto que fez. Se não podes cumprir, é melhor que não votes, para que você não seja um tolo, diz a palavra em Provérbios. Mas vamos ver o que aconteceu com essa mulher que tinha tanto desejo de ter um filho. 1 Samuel 11. 1 Samuel 1:11, né? 1:11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Já tínhamos, inclusive, lido esse versículo. Mas eu fiz questão de repetir, para vermos agora a atitude de Ana ao receber o filho, o que ela vai fazer. Agora nós vamos lá para o versículo de número 21, Maiara. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor. Depois dos 9 meses, ou vamos dizer, 1 ano, Elcana retorna a Siló para novamente adorar ao Senhor, prestar sacrifício ao Senhor. E aí está dizendo: e subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Vai lá. Porém, Ana não subiu. Ana ficou em casa. Mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, ela já estava dando ela de mamar, olha. Exercitando aquilo que toda mulher, certo, gosta. Eu digo porque eu me lembro da pastora Célia dando de mamar aos filhos, como ela sentia aquela alegria de ver, certo, alimentando aquela criança, não é? Indefesa ali, fazendo com que de dentro de si saísse toda aquela energia que ia energizar aquela criança. Não é assim? Hã? Não é assim? Hein? Está vendo aí? Aí? Aqui nós estamos vendo aqui, certo, cenas explícitas. Glória a Deus.
Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá o quê? Fique para sempre. Aleluia. 22, né? Coloca o 23 também. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Versículo de número 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Continua lá. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Vai lá mais à frente. E disse ela: ah, meu Senhor. Agora ela está falando com o sacerdote, ok? Não está falando com Deus. Ela está falando com o sacerdote Eli. Ah, meu Senhor, com letra minúscula. Viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Eu sou aquela. Mas a que está aqui já não é mais aquela. É uma mulher que não tinha filho, agora eu sou mãe. Está aqui o produto diante de você, do Senhor Eli. Continua lá. Por este menino, preste atenção. Atenção, mãezinhas aqui. Atenção aquelas que vão casar. Aquelas que sonham em, quando depois de casar, quando estiver casada, ter o filho. Por este menino eu orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quando é que você tem que orar pelos seus filhos? Antes de você casar. Já ore pelos seus filhos. Já ore pela sua descendência. Já profetize que a sua descendência é uma descendência abençoada. 1000 gerações conforme a palavra do Senhor. Declare que a sua descendência é um produto totalmente pertencente ao Deus Altíssimo. Cerca a tua família com uma sebe poderosa. Como o próprio Satanás reconheceu que Jó era totalmente cercado por uma sebe. Faça isso. Profetize isso para a sua família. E diga, dentro dessa sebe é um território exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. A minha família, os meus filhos, as minhas noras, os meus genros, os meus netos, os meus bisnetos, são todos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe pedia. Eu sou aquela mulher, mas agora não sou mais. Está aqui. Olhe, sacerdote ali. Lembra-te que eu estive aqui há 1 ano atrás e orava ali diante do altar. O Senhor olhou para mim e disse: você está embriagada? Não, eu não estou embriagada. Eu estou com meu coração cheio de amargura. Eu estou amargurada porque eu estou colocando a minha amargura diante do Senhor. Versículo, qual era o versículo da história, Maria Maiara? Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali
ao Senhor. Vamos em frente aí, daí. Então orou Ana. Bom, para aqui um pouquinho. Eu também me lembrei, Nicole, quando eu estava fazendo essa mensagem, de uma ilustração que também fazia muitos anos que eu não tinha contato com essa ilustração, mas me veio à memória. Sobre a questão de ser fiel. Ana foi fiel ou não foi? Foi ou não foi? Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me traz à memória essa ilustração que eu vi há muitos anos atrás na Igreja Batista, sobre a importância de ser fiel. Conta-se que um irmão que havia anos desempregado procurou o seu pastor para orar pedindo a Deus por um emprego. Preste atenção nisso aí. Com a promessa que ele seria um fiel dizimista. O pastor orou e pouco tempo depois aquele irmão foi beneficiado com um emprego, onde ganhava $100 por semana. Sendo o seu dízimo, quanto? $10. Que ele trazia todas as semanas para o altar. Ele se manteve fiel a Deus, que o fez prosperar, fazendo passar a ganhar $200 por semana. Depois passou para ganhar 300. Mas sempre pagando o dízimo, certo? Devolvendo o dízimo de 300, depois 400, 500, depois passou a ganhar $1.000 por semana. Depois ele já passou a ser diretor da empresa e passou a ganhar $2.000 por semana. E aquele irmão subiu da igreja. Depois de algum tempo, ele enviou o seguinte comunicado ao pastor: venha me ver, por favor. O pastor foi até a casa dele e ele lhe perguntou: o senhor lembra do dia em que eu, orando, prometi a Deus que se ele me desse um emprego, eu me tornaria um fiel dizimista? Sim, respondeu o pastor. Não esqueci a sua promessa e creio que Deus também não esqueceu, respondeu o pastor. O irmão diz: quando fiz aquele voto, eu tinha que dizimar somente $10 por semana. Mas agora o meu dízimo deve ser de $200. Já não posso dar tanto dinheiro para a igreja. O pastor fixou os olhos nele e disse: parece-me que o irmão não está querendo livrar-se totalmente da promessa que Deus fez. Sua dificuldade é proveniente de sua prosperidade. Vamos nos ajoelhar aqui e pedir que Deus reduza a sua renda para que o seu dízimo volte a ser de $10 por semana. Não, pastor. Não faça coisa dessa. Meus amados, quando nós fazemos nossas promessas a Deus, os nossos votos a Deus, devemos cumprir. Porque Deus, Ele é fiel em lhe responder. E eu pergunto nesse instante: Ana cumpriu ou não cumpriu os votos? Você está decidido ou decidida a cumprir o voto que fez ao Senhor?
Quantos aqui já fizeram voto ao Senhor? Levante a mão com toda a sinceridade. Estão dispostos? Se não estão dispostos, não faça. Mas se está disposto, cumpra. Porque Deus não sonega bem algum àqueles que andam em retidão. No final de tudo, amados irmãos, nós podemos ver na resposta de Ana perante o Senhor. No capítulo 2, que foi lido nesta noite aqui pela pastora Célia, no início desse culto, nós vemos a Ana voltando à presença do Senhor, e o versículo diz assim, no capítulo 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Eu vou pular aqui. Aí ela diz assim, os que eram fracos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos. Ela não tinha nenhum filho. Pois sabe com quantos filhos Ana teve? 7. É uma resposta de Deus. Atenção, você que é estéril aqui, ore ao Senhor, porque sua casa vai ser cheia de menino. O Senhor é o que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e subir. Levanta o pobre do pó da terra e dos montes de cinza. Ergue o necessitado para fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória. Ela passa toda esta sua oração exaltando, glorificando ao Senhor, dizendo de tudo aquilo que o Senhor Ele faz e de tudo aquilo que o Senhor é. Para no final, meus amados irmãos, ela dizer, o final, versículo de número 11. O que acontece no versículo de número 11? Veja lá. Então Elcana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ela cumpriu a sua promessa. Escuta aqui. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Qual é a sua necessidade? Incline a sua cabeça para você se concentrar. Qual é a sua necessidade? Fale com você mesmo, qual é a minha necessidade? Diga a sua necessidade agora para o Espírito Santo que mora dentro de você. Qual é o seu maior problema? Diga, qual é o meu maior problema? Fale com o Espírito Santo. Declare ao Espírito Santo qual é o seu maior problema. O que tem sido a sua frustração? Pergunte. O que tem sido a minha frustração? Você vê impossíveis acontecendo na sua vida? Eu vejo impossíveis acontecendo na minha vida? Como Ana, meu amado e minha amada, como Ana fez, esta é a hora de você abrir o seu coração ao Todo-Poderoso. Faça isso agora, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça e faça isso agora. Porque nesta noite o Senhor está aqui para fazer milagres na sua vida. Não importa a sua necessidade, não importa o seu problema, não importa a sua frustração, não importa os impossíveis que você está achando que estão acontecendo na sua vida. Deus de Ana está aqui neste momento para trazer solução à sua vida nesse momento, nesta noite.
Ministério do Louvor, vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, eu quero chamar todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, mas momentos difíceis da sua vida, que venha até aqui, que nós vamos estar orando por você. Vamos